Olá, tudo bem? Fazendo essa reflexão do Gotas Homeopáticas, a nossa dose diária de informações homeopáticas. E assim a gente vai começando a entender um pouco mais sobre essa ciência maravilhosa que traz para a gente tantos benefícios. Apesar de ser pouco respeitada, pouco compreendida, mas ela vai deixando aí as suas marcas positivas na saúde humana. PICS, práticas integrativas e complementares, filosofia multidisciplinar da saúde. Pontos que nos unem ao todo. É importante nós entendermos que cada uma das práticas integrativas e complementares da saúde, elas vão nos ligando a um todo muito maior, quando vamos começando a compreender a extensão das nossas responsabilidades pessoais, mas também as nossas possibilidades. Na nossa Constituição, parágrafo 8º diz o seguinte: é livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de diversão públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais, periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. Então, aqui a Constituição diz que nós podemos manifestar nosso pensamento, passar nossas informações, respeitando as regras, respeitando a essência do sentimento das pessoas, né, sem agredir as pessoas, mas a informação, seja ela qual for, deve ser passada no sentido útil. Então, vamos procurar passar coisas úteis, vamos procurar passar informações boas, que esclareçam, para que as pessoas possam se enriquecer de conhecimentos elevados. É sempre bom a gente ressaltar isso aqui, para que a gente então tenha condições de dialogar entre todos, sempre se respeitando, sempre podendo emitir a sua opinião, desde que ela não seja ofensiva. É evidente que eu não vou poder esclarecer vocês daquilo que vocês mais querem saber sobre este assunto, mas espero que poder dar a vocês um combustível novo para pensar sobre um assunto que provavelmente vocês nunca pensaram. Então nós estamos falando de terapias alternativas, que a gente entende que sejam uma grande responsável pela sustentabilidade da saúde. Nós estamos falando das terapias integrativas e complementares. E vamos trazer aqui, então, dentro desse nosso Gotas Homeopáticas, informações importantes para cada um de nós. Essas praias maravilhosas são de Porto Seguro, onde tudo começou. E Porto Seguro, como ali os portugueses foram recebidos de uma forma muito cordial, muito amigável pelos nativos, reina uma atmosfera de paz indescritível. Quem vai uma vez, vai querer voltar sempre a Porto Seguro. E aí nós temos que saber conduzir o nosso país para que ele possa sempre estar sendo esse mar de bênçãos que ele é, esse mar de bênçãos que ele representa, não só para nós, mas também para a humanidade. Que todos que chegam aqui fiquem encantados pelas suas belezas naturais, mas principalmente com a convivência com o povo brasileiro. Então, vamos entender o que é a homeopatia. Embora a homeopatia tenha mais de 228 anos, ela foi catalogada por Samuel Hahnemann. Ela é pouco conhecida e pouco compreendida. Por isso, criamos o site e o canal no YouTube para divulgá-la e explicá-la a todos que possuem o interesse de se informar a respeito das possibilidades de tratamento com homeopatia. São as gotas de Deus na saúde humana. A homeopatia trata ou previne a maioria das doenças crônicas. Ela trata as doenças naturais. E também ela previne muitas doenças agudas. Se a gente souber usar principalmente os miasmas, que é esse desenho que tem aqui atrás, mas a gente vai falar mais à frente. Então, sabendo entender o miasma, sabendo usar o miasma para fazer os tratamentos da saúde, preventivo, você vai prevenir uma gama enorme de doenças em você e na sua descendência. Então é muito importante a gente entender a homeopatia e todos os aspectos que ela representa para o tratamento da saúde humana. O remédio só cura o que ele pode provocar. Isso assusta, né?
como que ele vai me curar se ele provoca doença? Então tem vários sintomas muito diferentes na homeopatia. Por exemplo, o remédio ferro metálico tem várias características que são só dele. Uma delas é lembrar de todos os colegas de infância. Infância, juventude, adolescência. Ele vai lembrando, ele tem uma memória para lembrar de todos eles, nome e fisionomia. Inclusive para reconhecê-los vários anos depois. Aquilo que em doses tóxicas adoece, diluído e dinamizado cura. São padrões que a homeopatia traz para nós. Cada remédio tem características próprias e só poderá tratar as pessoas que tiverem as mesmas características dele. Ou seja, os sintomas que ele causa são os sintomas que ele trata. Tanto em nível físico quanto em nível psíquico. O ferro metálico, dentro das suas esquisitices, além de memorizar muitos nomes e fisionomias, também ele tem uma muito interessante. Ao passar em um viaduto, não tem problema nenhum. Mas se passar numa ponte, quanto maior o volume de água, mais ele se sente incomodado. E se ele olha para a água, é como se a água estivesse convidando ele a pular lá embaixo. Mas ele não pula. Mas ele se sente mal. Então a tendência do ferro metálico é passar no meio de uma ponte. Nas pontes, lógico, se ele estiver de carro, ele vai ter que dar um jeito. E se ele está a pé, em pontes tipo que é ida e vinda, né, não tem aquela separação no meio, nem uma pista de pedestre no meio, ele vai passar, mas sempre assim, olha no horizonte e vai. Que o ferro racionaliza seus medos, ele não tem aquele pânico desesperado, certo? Então ele vai ter problema de rim, vai ter problema respiratório, mas vão ser facilmente tratados. E outra coisa, o ferro não gosta de aprender coisas novas. Ele está sempre preso a conceitos antigos. Então, quando a gente vê uma pessoa com muita dificuldade de aprender coisas novas, o ferro metálico vai ajudá-lo, inclusive a passar em concurso. Associado a outros remédios, a outros tratamentos, certo? Mas eu só citei o nome do remédio. Toda homeopatia vem com uma outra característica que a gente vai ver à frente. E aqui, gente, é uma questão muito delicada para alguns, mas muito simples para os outros. Lembrando, né, que para os espíritas é possível conversar com os espíritos dos mortos através de um médium. Então, o Dr. Moore foi um grande divulgador da homeopatia, trabalhou por várias partes do mundo e ele falece então lá no Egito. E o Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele resolve então fazer uma evocação do espírito do Dr. Moore e pedir a ele algumas informações. Então ele pergunta, são várias questões que são apresentadas ao Dr. Moore. Essa foi a que eu tirei, que é relativa à homeopatia. Considerando-se que em vida éreis homeopata, que pensais agora da homeopatia? E a resposta não poderia ser melhor. A homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Aí, gente, a gente vai vendo que a homeopatia vai trazer para nós novos dados, novas informações sobre como nós adoecemos e como nós podemos recuperar a nossa saúde. Então aqui nós temos o livro Homeopatia, Tratamento para Espírito para o Corpo, onde nós explicamos todas essas possíveis origens do adoecimentos, de uma forma bem filosófica, bem fácil da pessoa compreender e dela fazer as suas observações sobre os fatos. E aqui no Organon da Arte Curar de Samuel Hahnemann é um livro que ele traz para nós a homeopatia escrita numa linguagem moderna, numa linguagem fácil e ainda vem com os comentários para esclarecer os conceitos ali vigentes. Um livro que nós levamos muito tempo para chegar ao final dele. Lemos mais de 20 vezes o original, fazendo os comentários, trocando ideia com os nossos amigos, fazendo as correções e trocando ideia com os amigos e fazendo correção, até chegarmos nesse exemplar final, e que pode ser mudado também, né? Você lendo, achando alguma dificuldade, achando alguma coisa que não esteja concordando, entre em contato com a gente, que a gente vai rever, a gente vai repensar ele. Bom, portanto, entendamos que os fluidos latentes vão estar presentes nos florais, nos elixires, na acupuntura, no doim, na chantala, reiki, passe e tantas outras terapias energéticas. E tem também a fitoenergia. A homeopatia é feita a partir da tintura mãe, com diluições e sucções sucessivas que podem ser. Aí, minha garrafinha. Bom, aqui tem essa garrafinha de 300 ml. E aí nós temos o seguinte. Se você fizer a proporção
90 para 10, ou seja, 90 gotas de álcool e água e 10 gotas da tintura mãe, a tintura mãe tem um jeito especial de fazer, depois a gente explica. Aí você vai ter o DH, que é uma decimal. Para fazer a tintura mãe, da mesma forma, a garrafa, normalmente a pessoa vai fazer uma garrafa assim de 1 litro, por exemplo. Vai pegar a arnica, que é a planta toda, vai lavar bem a raiz e vai colocar a planta toda natural dentro da garrafa. Vai macerar em uma vasilha, tem até esse pilãozinho aqui, né, no desenho, que é um tipo de um grauzinho onde você pode ir a macerar isso que estiver devidamente esterilizado, né, vai macerar ali a arnica e depois de macerada, aquele sumo junto com o bagaço vai ser colocado num vidro, pode ser numa garrafa, coberto aqui no gargalo, e vai então deixar, por exemplo, aqui todos os dados serão didáticos para vocês saberem como é feito. Não é para vocês fazerem, quem faz é a farmácia. Ah, mas eu quero. A gente passa conhecimento como fazer, tem muitos outros detalhes que para cada substância de um jeito que a gente não tem como falar aqui. Aí, então, fez lá a tintura mãe. Você colocou, por exemplo, 70% de álcool e 30% de água. Tem que ter água destilada. Sempre tem que ter água destilada. Aí você vai sacudir 100 vezes, vai bater 100 vezes contra uma superfície macia e elástica, tipo uma bola de futebol. Na época de Hahnemann não tinha bola de futebol, era um livro com capa de couro que eles batiam em cima, ou fazia lá alguma coisa de couro para bater. Então a bola de futebol seria o ideal que a gente batesse sobre ela. Ou uma peça de couro. Aí hoje tem vários recursos que você pode usar. Vamos deixar o couro. Então você tem a tintura mãe, aí você pegou 90 gotas de álcool e água, colocou 10 gotas de tintura mãe, você tem o DH1. Agora você quer fazer, e esses 90 gotas pode ser 90 ml e 10 ml. Agora você quer fazer a centesimal. A tintura mãe é a mesma. A garrafa que você vai usar é uma garrafa que caiba a quantidade do CH1 que você precisa fazer. Aí você vai pegar 99 gotas de álcool e água e uma gota de tintura mãe. Mas aí não tem jeito. Pois é, tem sim. E os venenos como arsênico e outras substâncias, no CH1 até o CH5, na quinta vez que se faz essa diluição, ele ainda é tóxico e pode matar. Então, o 5 já não é tanto, mas até o 4 ele é bem complicado. Não se deve tomar, não é que não pode, tem uma série de situações, que a gente não vai entrar aqui no detalhe, tomar arsênico menor que CH5. Tá certo? Não se deve. Presta atenção entre o deve e não pode. Depende de um conjunto de fatores, um conjunto de condições. Bom, gente, aí, então nós explicamos o CH1 vai fazer uma gota da tintura mãe para 99 gotas de álcool e água. Vocês repararam como ela é ecológica? Nós vamos falar mais à frente. Porque de um pé de arnica, você vai fazer milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de vidros. Porque daquele 1 litro você vai tirar uma gota para fazer o CH1. Que você vai tirar uma gota para fazer o CH2, você vai tirar uma gota para fazer o CH3. Então, a partir do momento que você fez um CH1, se você fez 30 ml de CH1, você vai fazer dali para frente muitos vidros de CH2, da mesma forma, é uma progressão geométrica gigantesca. O LM já é uma conta mais sofisticada, mais detalhada, está no parágrafo 270 do Organon. E o Organon está aqui, para quem tiver curiosidade, que o parágrafo 270 está lá descrito como que faz. Bom, gente, então ela foi criada pelo médico alemão Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. E Hahnemann passou por muitos problemas, muitas perseguições, muitos dissabores, como todas as pessoas que trabalham para o bem. E ele foi conquistando passo a passo o seu espaço, seus seguidores e seus discípulos foram trabalhando e sempre aperfeiçoando, trazendo mais informações novas e interessantes e importantes. Tá certo? Então nós falamos do DH, falamos do CH, falamos do LM. E também explicamos como que faz a tintura mãe, superficialmente, só para você ter a ideia de como faz. Mas é tão diluído assim que funciona? Por exemplo, os remédios no CH acima de 200, o efeito deles é muito forte. Quer dizer, se diluiu na base de 1% 200 vezes, não tem nem como expressar isso numericamente. E o CH1000 é muito forte, certo? Mas é forte em energia e fraco em matéria química. E em matéria química, o mais forte é o CH1.
E o mais forte em energia é um CH1000 ou CH100.000, que às vezes tem gente que faz o CH100.000. Bom, para você subir ao topo dessa montanha, às vezes você vai precisar de um guia, você vai precisar de ajuda de outras pessoas, e você vai ter que desprender um grande esforço e fazer um bom planejamento. Portanto, quando queremos fazer uma caminhada, quando queremos ir a um local como este aqui para uma aventura, precisamos de alguém para nos ajudar. Se queremos também aprender as terapias, nós temos que estudar, temos que nos dedicar, temos que nos esforçar. E aqui, Porto Seguro, onde tudo começou, né? Bom, gente, assim a gente vai chegando às nossas conclusões, nós vamos entendendo como funciona a homeopatia, como ela traz para a gente os benefícios, como nós podemos alcançar as maravilhas que ela pode trazer para nós, tá certo? As paisagens bonitas aqui para a gente relaxar nosso olhar e buscar um pouco de inspiração no nível do mar e no alto de uma montanha. Paz e luz, que as bênçãos celestes estejam sempre nos envolvendo.